Fala pessoal, beleza? Vinícius da Block Control e nessa aula eu quero falar sobre o nosso módulo novo, o Slide Legacy, né? Que é o slider mais completo que a gente tem. Você consegue escolher fonte e tamanho para o título, para a descrição, botão, over. Você consegue escolher alinhamento, se você quer para a esquerda, meio, ou se você quer na direita. Você consegue definir uma imagem específica para mobile, uma específica para desktop. Você consegue escolher o tipo de transição que você quer. Você também consegue montar sliders com imagem aqui na lateral, tá vendo? Ó, essa imagem aqui ela foi adicionada via, né, o slider. Não é que ela faz parte do background, ela é separada dele, né? Então você consegue criar alguns cenários legais aqui que eu considero esse nosso slider mais completo até aqui, beleza? Dito isso, vamos lá. Eu vou utilizar esse site aqui do EAD para a gente usar como base. Ele tem uma parte estática aqui, mas eu vou usar só para vocês verem nessa aula como é que funciona, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente faz, como já de costume, a gente vai instalar o módulo, então a gente tem que ter ele adquirido. Ele vai aparecer aqui juntamente com outros módulos, Slide Legacy, né? Baixar módulo, ele vai baixar o módulo. Eu vou lá em permissões, na permissão em questão aqui, que é o SuperAdmin, e vou liberar todos os acessos dele aqui, porque eu sou administrador, né? Atualizar, beleza, ele vai aparecer aqui na esquerda. Bom, vamos clicar nele. Vamos começar aqui a parte de cadastro. A primeira coisa que a gente vai fazer é que segue o princípio dos demais sliders. Eu crio uma listagem e adiciono sliders a essa listagem. Então eu posso ter diferentes sliders, mas a configuração daquele slider em si vai herdar daquela listagem. Então se eu quiser dois sliders diferentes, por exemplo, um slider na home e eu quero um slider no sobre, eu tenho que criar duas listagens diferentes, eu não quero repetir a mesma configuração. Então vamos lá, cadastrar listagem, a primeira coisa que eu vou fazer. Então o título da listagem eu vou colocar slider principal, altura mínima que eu vou colocar aqui vai ser 600 pixels, eu preciso colocar o px aqui, tá? 600 pixels. Transição eu posso ter normal, fade, slide down, pulse ou zoom. Vou deixar o slide aqui. Cor do título. Vamos olhar aqui o meu site. Eu vou deixar o título preto, né? Vou deixar preto. O título vai ser preto. A descrição vai ser um cinza escuro. A cor do botão eu vou puxar aqui a que eu estou usando aqui. Ó. A cor do botão vou pegar essa, certo? A cor do over do botão eu vou escurecer. A cor da seta eu vou deixar essa rosa. A cor do over da seta eu vou deixar igual, escuro. Cor do botão, do texto do botão branco, cor branca. Tempo de transição em segundos, digite 0 para a transição manual. Então eu posso colocar, se eu quero demorar, que a transição demore para cada slide 7 segundos, eu coloco 7. 10 segundos eu coloco 10. 3 segundos eu coloco 3. Manual, não quero que ela seja automática, eu quero que a pessoa seja obrigada a clicar na seta 0. Clica 0 que fica manual. Aqui eu vou definir o tamanho e a fonte do título. E aqui o tamanho e a fonte da descrição. Então vamos lá. Tamanho aqui eu vou colocar 30 do título, certo? Normal. O nome da fonte, ele puxa a Google Fonts, né? Pra gente. Eu vou usar aqui a Montserrat, tá? Em negrito, mais grosso. E vou colocar tamanho 20 e a gente pode ajustar. E também Montserrat aqui, tá? Então o slider vai herdar isso aqui. Beleza. Então eu defini que eu poderia usar fontes diferentes, tamanhos, grossura diferente, mas a cor eu já defini aqui. A cor do título da descrição está definida, beleza? Salvei e pronto. O meu slider, né, a minha listagem está pronta. Agora eu preciso adicionar a essa listagem os sliders em questão, tá? Se eu clicar no olhinho, voltando aqui, você vai ver que eu não tenho nenhum slider cadastrado. Para mim cadastrar um slider, eu preciso vir no sinal de mais. Eu aqui criei dois tipos de slider. Eu criei o slider normal,
Criei o slider para mobile, que é mais quadrado, o layout para se adaptar ao celular e com uma transparência, porque geralmente quando você usa no mobile, o texto aparece em cima da imagem, não tem como você alinhar perfeitamente no mobile, né? E também criei uma imagem separada dela aqui para a gente usar ela como uma adição do lado, sem necessariamente ser com uma foto. Para isso eu vou até exportar esse background sem a foto, para a gente poder usar ele aqui como teste, para vocês verem, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando aqui. Bom, então vamos lá, sinal de mais, vamos adicionar. Primeiro campo é o título do slider, vou colocar assim, mude de vida, certo? O destino do link para uma nova guia. O texto do botão, saiba mais. Lembrando, gente, que se eu deixar o texto do botão e a URL limpa, não vai ter botão, tá? O botão só vai aparecer se eu preencher aqui, tá? Ordenar, eu vou ordenar 1. Qual listagem que ele participa? Da slider principal. Se eu tivesse outras listagens, ele listaria aqui também, eu poderia escolher. Mas esse aqui eu estou adicionando para o slider principal, estou atrelando a isso. O link, eu vou deixar um link de asterisco, porque não tem sentido aqui, é só um exemplo, tá? Eu vou até pegar um lorem y aqui para a gente poder usar na descrição aqui. Por aqui já. Bonitinho aqui, a gente já volta aqui. O alinhamento, eu tenho 3 tipos de alinhamento. O alinhamento à esquerda, direita e centro. E ele já deixa explicado aqui que se você centralizar, você não vai conseguir usar uma imagem na lateral, que é aquele exemplo que eu disse de usar uma imagem no canto que não seja do slider. Nós já vamos ver isso. Vamos deixar centralizado só para a gente ver. Aí ele me pergunta qual que é o background que você vai usar. Eu vou usar... O background vai ser desse aqui, slider 1, tá? E ele pergunta qual é o slider mobile. Você quer usar uma imagem somente para mobile, para que quando você abra no celular fique assim? Eu quero. Então eu vou colocar essa aqui, ó, porque eu dei se eu usar essa aqui sem nada, vai ficar estranho, ele fica em cima. Eu nem vou colocar nada só para vocês verem o teste, tá? Bom, feito tudo isso aqui, eu vou salvar. Eu nem vou colocar nada aqui também. Vou colocar só uma imagem de background, tá? Eu vou salvar a minha imagem, ele salvou aqui, adicionou o meu slider. Então, se eu voltar em listagem, eu tenho o meu slider, a minha listagem. Se eu vir no olhinho, eu tenho o slider mude de vida que eu acabei de adicionar. Vamos integrar na minha capela. Código, né, de implementação eu copio. Eu quero que o slider fique aqui, então eu vou criar uma box por aqui em cima. Essa box eu vou deixar ela com caixa estendida, que é a largura total. Vou clicar aqui nessa room e vou adicionar um HTML. E vou colar o código nesse HTML que eu copiei lá. Beleza? Recapitulando, onde eu copiei esse código? Aqui em listagem eu tenho implementação e eu tenho que copiar o código do site. Eu clico nele, ele já copia. Eu volto aqui e colo, beleza? Aí eu venho publicar agora para a gente ver isso aí funcionando. Tô clicando em publicar, ele publicou. Tô carregando aqui. Aí agora, carreguei, né? Limpei o cache. Aí você vai notar o seguinte, algumas coisas você já vai perceber. Primeira coisa que você vai perceber é que alinhado no meio, ele não ficou legal. Por quê? Porque o texto tá na imagem do cara, não fica legal. Então vamos arrumar isso. Eu vou vir aqui no olhinho para ver os meus sliders, vou editar ele aqui e vou alinhar na esquerda, tá? Porque a minha imagem está na direita, faz mais sentido. Vamos atualizar aqui, tá? Já ficou legal já, né? Ele alinhado aqui à esquerda. Aí eu posso estilizar como eu quiser, né? Eu posso pegar, por exemplo, ó, e vamos na listagem de novo. Eu acho que o título pode ser maior. Pode ser tipo 40. Pode ser 45. A listagem eu vou deixar ela com 17. Vou salvar. Vou recarregar. E você vai ver que acho que vai ficar mais coerente. Ficou mais legal assim, ó. Tá vendo, ó? Ele aqui à direita, mas ele é uma imagem, tá vendo, ó?
Se eu ir para o mobile, olha o que acontece. O texto fica em cima da imagem e a imagem não fica tão enquadrada, né? Porque, como é que eu posso te dizer, né? Não tá legal. A imagem, né, ela tá... Não fica bacana porque não fica enquadradinho, a imagem não tá centralizada, o texto fica em cima da imagem, não dá para ler direito, então não fica legal, né? Lembrando aqui que eu preciso só ajeitar aqui uma questão aqui que eu sempre faço, que é colocar um espaço no menu, menu do Web Capella, do WA Control, ele como um espaço no mobile, por isso que ele subiu ali. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que não tem nada a ver com o slider, é outra coisa. Beleza, agora tá certo. Bom, então o que eu estou explicando, né? Eu estou usando aqui esse texto com essa imagem, sem nenhuma imagem específica para mobile. Quando eu chego no celular, ele fica o cara desenquadrado e também fica o texto em cima. Porque não tem como, né? Uma coisa vai ficar boa no celular, outra coisa vai ficar boa no desktop, porque o enquadramento é diferente. Então, por isso que a gente tem aqui no slider, a gente tem aqui essa opção aqui, que é selecione um background para mobile. Eu vou selecionar. E aí eu criei um background mais quadrado, tá vendo aqui? E com transparência nele, para que o texto sobressaia. Aí eu vou vir aqui agora, colocar ele. Vou salvar. Agora eu tenho ele aqui, né? Bonitinho no mobile aqui, no desktop. Quando eu venho para o mobile, ele fica centralizado porque eu criei uma imagem mais quadrada, condizente com a resolução. E como eu dei a transparência, aparece o texto. Então, o slider ele fica bom tanto aqui quanto no responsivo, né? Tanto no desktop como no responsivo. Porque a gente criou essa regra para poder adaptar, que é uma regra que diz assim, né? Que no desktop eu tenho uma imagem X e no responsivo, no celular, eu tenho uma imagem Y, tá? Aí agora eu vou adicionar outro slider a essa listagem aqui, né? Esse slider aqui eu vou duplicar, essa função duplicar é bem útil, porque eu já herdo várias coisas, mude de vida, ensino, nota 10 é o título, tá? Ordenar como segundo slider, bom, continuando aqui já falo disso. Vou manter um alinhamento à esquerda. Agora eu vou trocar o background, porque é um background novo, vai ser dessa moça aqui. E no responsivo também eu vou colocar ela, que eu também criei ela aqui meio transparente aqui, tá? Não vou mexer nisso aqui agora, calma. Vocês já vão entender e vou salvar. Agora, quando eu vim aqui, esperar só ele adicionar aqui. Tá carregando. Eu vou voltar aqui para o meu site, eu vou dar carregar. Uma coisa que você já vai notar, vai aparecer seta, antes não aparecia seta, por quê? Porque eu não tinha dois sliders. E eu posso puxar para o lado, então eu tenho a moça aqui, ensino nota 10 e tenho ele aqui. Veja que eu tenho essa transição diferente, né? Então beleza, se eu vim para o celular, ela também está na transparência, como você pode ver, e ele também porque eu defini um background específico para o responsivo, tá? Então isso é uma função que resolveu muita dor de cabeça no responsivo, que é um background para celular aqui e um background para desktop. Voltando na nossa listagem aqui, você vai notar que ele não passa automático, porque tá manual. Se eu quiser determinar que seja automático, eu tenho que colocar um número de segundos aqui, 3 segundos, por exemplo. Eu posso mudar a minha transição, eu quero a transição agora em zoom. Então vamos lá, salvei. Primeira coisa que a gente vai notar é que após, né, carregar aqui, ele faz sozinho. Deixa eu só arrumar aqui que acho que a imagem sumiu aqui. Eu editei e não coloquei ela. Recolocar a imagem dele aqui, que eu acho que eu devo ter mexido. Só salvar aqui porque não apareceu. Beleza. Aqui agora eu tenho aqui ele apareceu. Automaticamente, sem mexer, vai trocar em 3 segundos. E o zoom mudou, né? Agora é em zoom. Se eu aumentar aqui na minha listagem o tamanho, né, o tempo a 15 segundos, ele vai ficar 15. Eu vou deixar zero manual de novo, para vocês verem. Então, você vê que o slider já ficou bem legal já, né? Porque eu tenho... Agora tá manual, não vai mudar. Mas quando eu passar pro lado aqui, ele vai passar com zoom, ó. Porque mudou o tipo de transição do slider.
E quando chega no responsivo, ele respeita, ó. Ele mudou o tipo de background. Porém, pode haver um cenário, e lembrando, como nós já vimos ali, eu posso ordenar aqui o meu slider à direita também, o meu texto, à direita ou à esquerda. Só centralizado que ele não vai ter uma imagem aqui nessa função. Mas vamos mudar aqui o cenário, que é o seguinte. Vamos no slider dela, para você ver outra possibilidade aqui. No slider da moça. Agora eu vou trocar a imagem dela. Eu vou colocar a imagem aqui, ó. A imagem vai ser essa só cinza. Então, eu tenho aqui ela. E se eu atualizar, agora eu tenho ele, bonitinho aqui. E tenho a imagem sem nada, tá? Sem nada aqui. Eu posso colocar uma imagem avulsa aqui, ó. Entende? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, e colocar uma imagem. Ah, eu quero colocar esse aqui, ó. Por exemplo. Coloco aqui, ele vai aparecer agora com uma imagem do lado aqui, ó. Ele e a imagem aqui do lado. Eu posso trabalhar dessa forma. Eu até fiz ela mesma aqui no exemplo, que é ela aqui, né? Então ela não vai aparecer como parte da imagem, ela vai aparecer do ladinho, né? Como uma camada, ó. Diferente ela vai aparecer. O ponto aqui é o seguinte, o problema é o responsivo. Quando eu vou no responsivo, ó, ele respeita ela aqui, mas ela aparece embaixo também. Então, começa a ficar complicado você trabalhar com uma imagem do lado se você for usar no responsivo. Por quê? Porque o responsivo vai espremer e vai jogar a coluna dela para baixo. Ah, não tem o que fazer? Não tem. Se você for pegar outros tipos de sliders de outra plataforma, é isso, tá? É por isso que tem que tomar cuidado para usar a imagem de lado assim. Eu recomendo duas formas. Ou você cria uma listagem só para celular e uma listagem para desktop. Então você cria uma só para desktop abusando das imagens laterais, porque não vai ter problema. E você cria uma listagem só para celular. E nessa listagem só para celular, você vai mutar no seu Web Capella, né? Quando for só para celular, você vai mutar ela. E para que ela apareça, é uma alternativa. Ou você vai trabalhar como eu estou fazendo aqui, que é o que eu prefiro. Eu pego, adiciono uma imagem já com ela do lado e nenhuma aqui. No The Responsive eu já coloco aqui uma imagem própria, entendeu? Ah, eu já coloquei uma imagem aqui do lado, mas eu quero tirar ela. Como é que eu faço? Só você selecionar aqui, ó, remover esta imagem. E você salva. E ele vai remover a moça. E eu já coloquei o background com ela de lado. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Resolvido aqui, ó. Bonitão. E tá aqui pra funcionar. Beleza? Então esse é o Slider Legacy, ele tem várias outras opções, né? Ele é bem mais completo, você consegue definir a fonte que você quer aqui. Então se você quisesse uma fonte mais artística, ah, eu não quero Montserrat, eu quero essa, sei lá aqui, Alex Burn, sei lá como é que chama. Você salva ela e ele vai puxar a fonte. Claro que tá em caixa alta, não ficou bonito, né? O título. É só você tirar de caixa alta o monte de vida que ele vai ficar mais bonito ali. E assim por diante. Você pode escolher a fonte que você quiser ali. Ele vai trocar. E assim por... Ó, esse arquivo black aqui. Que é uma fonte que fica bastante legal também. Mais grossa, ó. Ó, mude de vida. Enfim. Então você tem essas opções. E o mais legal é que você tem a opção de definir algo pro desktop. Você tem... Pro celular, então no mesmo cadastro você vai poder pôr uma imagem para celular e uma imagem para desktop, para quando você diminuir ele já herdar. Então eu recomendo sempre a imagem do responsivo, do mobile, ser mais quadrada e com transparência para o texto sobressair. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula para falar do nosso Slider Legacy, que ficou bem bacana.